lute por sua família. Neemias, capítulo 4. Eu estarei lendo a partir do versículo 13, e depois vocês verão que eu vou dar um foco mais no versículo 14. Diz assim: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por sua casa. Neemias, para mim, é um dos personagens mais admiráveis do Velho Testamento. E eu gosto muito desse trabalho que Neemias, ele expõe aqui para nós, porque ele retrata muita coisa que pode ser assemelhada aos dias que nós estamos vivendo. Neemias vivia numa posição de conforto, igualzinho muitas famílias que aqui estão representadas. Situação confortável, financeira, às vezes família equilibrada, situação boa. Mas Neemias ouviu dizer, porque ele perguntou, sobre o estado que se encontrava as famílias que tinham ficado depois que o povo tinha sido levado cativo. E a notícia foi a pior possível. E todos nós que conhecemos o livro de Neemias, nós vamos ver que Neemias, ele entrou num processo de depressão, de choro, de angústia, de sofrimento, a ponto do próprio rei perceber que ele estava diferente, o humor dele tinha mudado, ele não era mais o mesmo homem. E aí vem as perguntas. E uma palestra como essa, a gente sempre gosta de fazer pergunta: até que ponto o sofrimento das famílias de São Sebastião do Oeste te incomoda? Até que ponto os sofrimentos das famílias que são sua parente te incomoda? Porque você casou, você e a sua esposa e seus filhos são uma nova família. Os seus pais são seus parentes, seus irmãos são seus parentes, seus cunhados principalmente são seus parentes. Até que ponto que o sofrimento deles te incomoda? Neemias sofreu, Neemias se incomodou, até o ponto que ele faz um projeto, esse projeto é aprovado pela autoridade que estava sobre ele, e ele coloca em execução esse projeto, e aqui já está numa fase de distribuição de tarefa. É interessante que ele tem uma tarefa, a tarefa dele é reconstruir os muros, a tarefa dele é reconstruir os portões da cidade. Ele precisava fazer isso. E aqui logo no início vai dizer o seguinte: nos muros de baixo, nos lugares abertos. Os muros caídos representam fragilidade, representam fraqueza, vulnerabilidade. A gente percebe hoje que as famílias, muitas delas estão com as suas fronteiras quebradas, derrubadas, sem muros. E só quem tem visão espiritual vai perceber isso. E é nisso que a igreja deve se responsabilizar. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, que seria muito mais confortável estar em casa. Não só na sua, na minha também. Lá é muito mais confortável. A gente saiu e veio para cá para sentar e para ouvir o cara ficar falando. A gente precisa ter essa consciência. Existem muros quebrados, muros caídos, e tem famílias que o inimigo vai entrar sem nenhuma dificuldade. E aí Neemias, a palavra vai dizer que ele distribuiu por família. Deus sempre teve um projeto estratégico, e nesse projeto estratégico está a família. A família existe antes de existir igreja. Por mais que eu ame a minha igreja, por mais que eu, com mais de 40 anos de conversão, com mais de 20 anos de ministério, eu sou obrigado a chegar e dizer o seguinte: olha, a família existe antes de existir igreja. Mesmo na pandemia, em que os prédios foram fechados, havia uma igreja em cada lar, ou deveria haver uma igreja em cada casa.
E Deus, Ele olha lá dos altos céus e Ele vê cada lar, cada família como um quartel-general, com um comando e com um projeto para ser executado. E para defender alguém. Para defender alguém. Se você não está disposto a cumprir esse propósito de Deus, você não pode formar famílias. Você não pode constituir famílias, porque é isso que Deus deseja. Lutem por seus irmãos. Então nós temos uma luta em andamento. Nós temos uma guerra que já foi deflagrada. Existe uma guerra em andamento. Existe uma guerra em andamento e às vezes a gente não percebe isso, porque o nosso ir e vir está tranquilo. Eu saio da minha casa, venho para a igreja, louvo, volto para casa. Mas existe um exército espiritual maligno que está entrando em cada lar, em cada família, plantando sementes que daqui a pouco elas estarão brotando e estarão destruindo aquilo que Deus tinha preparado para a salvação da nossa descendência. Eu tenho 2 filhos, e se Deus permitir, esses 2 filhos gerarão filhos, e os filhos deles gerarão filhos, e aí vai desencadear uma descendência minha. Por outro lado, eu sou descendente do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Hoje a gente estava no aniversário do pai, Vladimir conhece, pai do pastor João Antônio, 98 anos de idade. 98 anos, cheia a casa, bisnetos. Mas se Jesus não voltar, a descendência dele vai até onde? E o plano de Deus não é para a individualidade. Ele tem o plano para a individualidade, mas a bênção dele é para gerações, é geracional. E nós somos o elo. Você, espiritualmente, está segurando na mão dos seus pais e na mão dos seus filhos. E dependendo do seu comportamento, a bênção que veicularia dos seus pais para você, passando para a sua descendência, pode ser interrompida, se não houver uma luta, se não houver esse entendimento. Hoje, eu vou passar muito slide, porque a Martinha sempre briga comigo e eu nunca aprendo. Eu faço muito slide quando eu vejo, eu estou no meio da apresentação. Rapidamente, olha o perfil dos jovens de hoje, seja em São Sebastião do Oeste e Divinópolis, jovens que usam ou que desejam drogas, jovens que são precoces na promiscuidade sexual. Eu atendo pessoas no consultório de psicologia que já perderam, meninas que já perderam a virgindade com 14 anos, que com 17 anos já teve um aborto. É isso que a gente está vendo hoje. Agressividade constante com os pais, com os irmãos, que não concordam com seus desejos, com o seu comportamento, podendo chegar até agressão física. Jovens que agridem seus pais, jovens que são dorminhocos, preguiçosos, pouco ou nada higiênicos, desorganizados, bagunceiro com seus pertences, com as coisas da sua casa. Jovens que são rebeldes como forma de vingança, consciente ou inconscientemente. Rebeldia contra tudo e contra todos que representam figura de autoridade. Por que eles fazem isso? Porque é plantado deles ideologicamente desde muito cedo que eles precisam ser o contra, que eles têm o direito e eles devem ser contrários. Jovens que não sabem se alimentar direito, como que é pior para a saúde, por isso vive doente, adoecendo os pais com preocupações, desgosto, prejuízo, obesos muito cedo, não dão nenhuma satisfação dos seus atos, principalmente aos pais e às autoridades, vive somente o aqui e agora, jovens que querem o prazer. Por isso a gente fala que é a geração hedonista, busca do
prazer. Josué 24:15 registra o momento em que Josué, ele chega para o povo hebreu e faz uma declaração, porque ele estava já passando o cajado. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós precisamos de homens que decidam assumir o seu papel na família. Nós temos muitos homens que não tomam a decisão de cumprir o seu papel. E Deus estabeleceu o homem para ele ser o canal onde a bênção passaria, para que ele distribuísse aquela bênção na sua casa e aquela bênção alcançasse a sua descendência. É papel nosso. Nós não podemos fugir disso. Uma das coisas que as ideologias modernas têm feito é enfraquecer a figura masculina. Nós nunca vivemos um momento, uma época em que os homens estão tão afeminados como agora. Afeminados, eu não quero dizer que eles estão partindo apenas para a homossexualidade, não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Mas homens que estão cada vez mais feminilizando. Por que isso? Deus estabeleceu padrões para o homem como marido e como pai, para a mulher como esposa e como mãe. E Deus estabeleceu o padrão para os filhos. Isto está na Bíblia. E por mais que eu tenha aprendido alguma coisa nas teorias, eu preciso entender, a palavra de Deus diz isto. E nós que conhecemos a palavra, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos empurrar os nossos filhos para o entendimento disto aqui. Chega um momento que os nossos filhos não desejam, mas nós precisamos assumir esse papel. Nós precisamos fazer o papel, como fez Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Quer dizer que você precisa, assim como Jó, você precisa se ocupar da sua família. Jó se ocupava tanto que diz a palavra, que nos dias que os seus filhos comemoravam os seus aniversários, ele se preocupava. E ele dizia, eu vou levantar de madrugada, vou fazer uma oferta para Deus, vou orar, porque eu não sei o que os meus filhos estão aprontando. Você precisa orar pela sua família. Eu tenho o hábito de todo dia falar, Deus, perdoa os pecados da minha família. Todo dia na minha oração eu faço isso. Todo dia. Perdoa os pecados da minha família. Perdoa os meus, da minha esposa, dos meus filhos. Tem misericórdia da minha família. Você precisa, no mínimo, salvar a sua família. No mínimo, fazer isso. A decisão sobre os destinos da nossa família está nas mãos de quem? Eu posso até jogar isso para a mão do pastor. Eu posso até jogar isso para a mão da autoridade e falar que a lei é frágil. Mas Deus colocou a mim, você vai liderar a sua casa. Lá no livro de Juízes, quando Acã, ele furta aqueles objetos, a palavra vai dizer que Deus chega para Josué e diz assim, Josué, Israel pecou. Mas como? Eu sou o líder de Israel. Israel pecou. Faz uma investigação. E a investigação começou de que forma? Reúne todo mundo. Tribos. 12 tribos, 13 tribos. Depois das tribos, os clãs. Agora as famílias. Tribo, clã, família. Agora vão chegar no chefe da casa. Até que chegou no mardito. O que você fez?
Eu roubei uma capa e umas peças de ouro. Deus trata com a nação através da família. Quando a família entra no processo de falta de temor, de pecado, a nação sofre, a igreja sofre. Eu tenho o hábito de dizer o seguinte: nós podemos falar mal do STF, igual nós todos gostamos de falar, e falamos com razão, mas algum daqueles ministros nasceram lá no STF. Eles nasceram numa família. Os deputados corruptos, eles nasceram na Assembleia. Eles nasceram numa família. Os pastores que fizeram aquilo que era errado diante de Deus, eles nasceram dentro da igreja. Eles nasceram numa família. E é por isso que Deus quer qualidade na família. E se cada um de nós dizer, eu me responsabilizo pela minha família, se cada um de nós entender a importância e a seriedade disso, nós vamos ter uma igreja muito mais saudável, uma igreja que vai fazer a diferença na nossa cidade. Mas é preciso que a família assuma isso, é preciso que a gente entenda isso. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 127, como flechas das mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Quem já viu os Crudes? Aquele desenho. Já viram no momento que a família está quase chegando onde eles almejavam e que tudo começa a ruir, começa a cair, e aí eles têm que atravessar, e aí o homem da caverna lá, ele pega o filho, faz isso aqui e joga ele lá do outro lado, e depois vai jogando todo mundo. Claro que ele tem mais prazer quando ele joga a sogra. Aí ele joga a sogra dele lá rindo. Maldade, né? Aí ele joga o filho. O que simboliza aquilo? Aquilo simboliza o que está aqui. O filho é como uma flecha. Eu tenho 2 filhos. Eu tento. A Martinha tenta. Vamos apontar os nossos filhos para onde? E a pergunta é essa: você está apontando o seu filho para onde? Gente, quem não quer ter um filho de sucesso? Eu queria ter filho médico, eu queria ter filho dentista, psicólogo não, psicólogo é pouco demais, mas médico, dentista, eu queria ter. Então eu tento apontar eles. Perguntar assim, pastor? Não, pastor, se fosse pelo menos apóstolo, né, Vladimir? Pastor está meio fraquinho. Então a gente, não, quer é sucesso. Por quê? Porque se o filho foi bem sucedido financeiramente, você soube educar o seu filho. O seu filho é um filho bem sucedido. Beleza. Beleza. Agora, compensa ser bem sucedido e ir para o inferno? Está cheio de gente bem sucedida indo para o inferno. A prioridade é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou apontar o meu filho para as coisas celestiais e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu preciso ter prioridade. Meus filhos, nós precisamos estar na casa de Deus, porque Deus vai cuidar das outras coisas. Vamos cuidar da nossa adoração, e se nós adorarmos, se nós servirmos, Deus, Ele é fiel. Deus cuida das nossas necessidades. Deus cuida das nossas necessidades. É interessante a gente pensar, e eu gosto muito disso. Eu fiz, agora dia 22 de abril, 59 anos de idade. Carinha de 58, mas 59. Há 50 anos atrás, eu morava numa choupana, literalmente, pau a pique coberta de capim, sapé, com percevejos saindo da parede, e a minha mãe queimando eles com lamparina. Eu vivi isso, mas só que com 13 anos de idade, eu decidi aceitar a Cristo como meu Salvador, e eu falei: Deus, eu quero ter uma vida diferente.
Eu quero ter uma vida diferente. E Deus me deu isto. Então, quando eu chego para os meus filhos e falo, escuta, Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é fiel e Ele abençoa a família que é temente a Ele. Davi falou o quê? Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas era quem, Davi? Era o crente. Era quem ficava no ato dos gentios, se já tivesse sido construído o templo. É quem estava no ato dos gentios? Não, é o justo, o temente a Deus. Irmãos, todo pastor vai contar com a sua presença aqui na igreja. Pastor Vladimir vai contar. Eu conto com a presença dos irmãos lá na igreja. Quando alguém falta, eu fico, faltou um, tem uma cadeira vazia. É muito bom. Mas sabe o que é melhor? É quando você chega e você de fato adora a Deus. Não só ocupou uma cadeira. É quando você entende, no reino de Deus, eu tenho um papel a desempenhar. A minha família tem um papel para desempenhar no reino. Quando a gente se conscientiza disto, a igreja toma uma proporção que a gente não entende. Porque Deus trabalha através das famílias. Por que será que muitos dos nossos filhos estão sem rumo? O que está acontecendo? Primeiro, perda do verdadeiro e tradicional significado que caracteriza uma cerimônia de casamento. Nós precisamos entender que o casamento, a cerimônia de casamento é uma coisa santa. É uma coisa que Deus se faz presente, que Deus testemunha. Nós precisamos entender que diante dele, Ele olha para a nossa família e vê uma igreja. Ele vê um núcleo daqueles que vão depois juntos morar no céu, que vão prestar um culto para Ele dentro da igreja. E muitas pessoas estão banalizando o casamento. Eu vejo isso como terapeuta de casal. Às vezes casais que nas primeiras discussões já surge a palavra divórcio. Deveria ser a última coisa que alguém, dentro de uma união conjugal, falasse. Tipo, então junta suas coisas e sai. Quer dizer, está fazendo o papel do diabo, porque essa sugestão, quem dá ela é o diabo. Eu não deveria oferecer de mão beijada isso para o diabo. Casamentos fracos, casamentos que perderam a qualidade desse sagrado, e acabam em divórcio. O divórcio tem um efeito negativo 360 graus. Ele afeta os nossos ascendentes, os nossos pais se preocupam, os nossos pais perdem sono. Ele afeta os nossos descendentes, os filhos de divorciados, são pessoas que têm dificuldades, são pessoas que são inseguras, são pessoas que mantêm um medo, são pessoas que têm um processo de ansiedade que evolui. Eles afetam os nossos colaterais. Aqueles amigos que você andava com eles, agora não dá. Eu vou chamar ele era amigo do fulano, que agora não está mais comigo, eu vou chamar ela não é, agora não pode, os casais não vão sair juntos. Afeta tudo. E o diabo sabe disso, porque ele sabe que ele vai desarticular o quartel-general. Exagero quanto à condição de igualdade da mulher em seu papel na sociedade. Então há uma maximização disso. Por quê? É preciso enfraquecer aquilo que Deus estabeleceu. É preciso tirar isso de sagrado. O diabo trabalha nisso. Diz respeito público aos pais e às autoridades em geral. Por isso que os nossos filhos estão sem rumo. Como resultado, nós temos o quê?
aumento da delinquência juvenil, da promiscuidade e da rebelião. É isso que a gente tem visto. Então a gente não pode fechar os olhos. A gente, quando lê alguma notícia, quando a gente vê na internet, quando a gente vê na rua pessoas precocemente embriagadas. Eu tive uma pessoa que eu não conhecia a pessoa pessoalmente. Ela ligou para marcar uma sessão de terapia para a filha, 17 anos. Vamos atender. Aí depois, quando eu fui confirmar, eu falei assim: Gersina, eu vou ter que levar ela primeiro no psiquiatra. 17 anos, ela está bebendo, que ela faz xixi em público, na roupa, vomita, toda com 17 anos de idade, em público. 17 anos. A gente vai fechar os olhos para isso? A igreja vai ficar como se não tivesse acontecendo nada? As nossas famílias, nós não vamos consertar os nossos muros? Nós não vamos reforçar as nossas portas? Relutância, até mesmo recusa em aceitar padrões tradicionais para o casamento e responsabilidade familiar. Eu preciso entender, a minha família tem uma responsabilidade. A minha família tem que se posicionar. Pastor, conta com a minha família, nós estamos aqui, e tem família sofrendo horrores, e nós não estamos sabendo. Crescendo desejo de aceitar adultério. Tranquilo. Ah, pastor, mas não tem pecado e pecadinho e pecadão? Todo pecado é pecado. Mas eu não posso relativizar. Eu não posso aceitar como sendo uma coisa normal do século 21. Quem estiver em pecado de adultério e partir para a eternidade em pecado de adultério, vai para o inferno. Quem estiver na prática do adultério sem arrependimento, se Cristo voltar, fica. É isso que a Bíblia diz. Interesse progressivo por perversões sexuais e aumento de crimes relacionados ao sexo. Antigamente, era só em alguns cinemas que tinha. Era Divinópolis, eram praticamente 3 cinemas, era o cinema do horror. Um cinema era o cinema da família. Hoje está tudo na palma da mão. E às vezes pai de família recebendo vídeo no WhatsApp e compartilhando com alguém. Pai de família. Um dia desse, uma mãe que me ligou: pastor, a minha filha ficou horrorizada porque não sei por que ela pegou o telefone do fulano e tinha isso, isso e isso. Aí eu falei: olha, você tem que conversar com ela, falar que esse é um problema seu e dele, que ele está errado, mas vocês dois vão conversar. Pastor, e na igreja? Adolescentes da igreja que às vezes já estão mandando nudes. Nós precisamos pensar nisso, porque é a nossa família, são nossos filhos. E quando as famílias são da igreja? Porque a igreja, eu sempre comparo a igreja como aquele grande hospital. Aquele grande hospital. A pessoa chega às vezes em estado quase que terminal, e aí ela recebe uma carga de oxigênio, e ela vai melhorando, restabelecendo, e daí a pouco ela já começa a auxiliar quem está perto dela, daí a pouco ela já faz o papel do verdadeiro enfermeiro, daí a pouco ela faz papel de médico. Mas a igreja, ela precisa ter cuidado, porque ela não pode ser uma transmissora de infecção hospitalar. Ela tem que trabalhar para que ninguém seja contaminado dentro dela. Chega contaminado e seja curado.
Muitas vezes, nós temos famílias que estão dentro da igreja, mas filhos que não conseguem se firmar na igreja. Primeiro, porque os pais têm uma vida cristã superficial. Superficial. Irmãos, ser crente dentro da igreja é muito confortável. Muito confortável. A gente já sai de casa com cara de crente, com roupa de crente, com Bíblia de crente, entra no endereço que é de crente, senta numa cadeira que é de crente, escuta a palavra que é de crente, mas depois a gente volta para casa. E os nossos filhos são os membros da nossa igreja, nós pais. Nós somos os pastores deles. E eles ficam olhando se lá em casa nós somos aquilo que nós somos dentro da igreja. A superficialidade na fé desanima os filhos que estão numa fase de crescimento e de busca da maturidade. Eles precisam ser inspirados, eles precisam ver a gente de joelho dobrado orando, os nossos filhos precisam ver a gente lendo a Bíblia. Por que muita gente sumiu e não voltou depois da pandemia? Quantas igrejas? Tem igrejas que fecharam, os crentes não retornaram depois da pandemia. Desgarraram da manada. Desgarraram da manada. Nós precisamos parar e pensar: a minha vida inspira os meus filhos? Dentro da minha casa, eu também sou crente? Eu só não aceito a Martinha me chamar de pastor lá dentro de casa. Só não aceito me chamar de pastor. E nem de irmão. De irmão também eu não aceito, não. Mas ela tem que ver que eu sou crente dentro da minha casa. Ela precisa ver em mim um crente. Tem até marido agressivo quando está em casa. Na igreja, às vezes, é um cordeiro. Dá vontade de você passar a mão, apalpar, que fofinho. Em casa vira leão. Não pode encostar. E os filhos veem isto. Isso gera enfraquecimento no quartel-general. Gera enfraquecimento. E aí, quando o grande general reúne todos os quartéis, tem quartel que está manqueba. Pais que são uma coisa na igreja e outra em casa. Pais que não se envolvem na vida da igreja. Irmãos, os nossos filhos, eu estava ouvindo, gosto muito de ouvi-lo, pastor Luciano Subirá, e ele estava falando que na juventude dele foi um sofrimento, porque tinha culto de manhã, 2 cultos, depois corria para casa, fazia almoço, à tarde tinha visita, mais culto ar livre, e corria à noite para mais 2 cultos. Mais 2 cultos. Hoje, a gente é tão Nutella, que tem gente que faz assim, ou é escola dominical ou é culto. E tem pais que não envolvem a família na lida da igreja. Quanto mais você envolver a sua família, quanto mais você entender as coisas do reino, mais o general está te vendo, mais o general está te contemplando.
E o general é evidente que ele vai pegar aquele soldado que está ali, e ele vai melhorando as patentes dele. E a gente precisa mostrar para os filhos da gente. A igreja se faz com a família. O pastor, ele dá a direção, mas quem faz, quem procria, são as ovelhas. O pastor dá o alimento, o pastor dá a vacina, o pastor tira carrapicho, o pastor coloca óleo para curar bicheira, o pastor faz tudo isso. Mas quem procria são as ovelhas, é a família. Porque a gente pode até chegar, irmãos, e falar assim, não, a igreja está muito fraca. É mesmo que a gente fala assim, como é que foi o culto hoje? Eu não sei, cada um faz um. O culto é individual. Culto não foi bom, problema seu. É seu o culto, foi seu. Você tem que, de fato, ser mais crítico quanto ao seu culto. Então, melhore o seu culto. É preciso a gente entender isso, que a beleza do culto, o sentimento de que houve uma manifestação da glória, do poder de Deus, vai depender de como nós saímos de nossa casa. É o momento que Jesus pergunta assim para os discípulos, o que vocês estão conversando aí pelo caminho? O que vocês têm conversado pelo caminho? Quantas vezes a gente, como família, entra no carro e briga até no quarteirão de chegada da igreja, discutindo dentro do carro. Quantas vezes a gente já fez isso? Quem nunca fez, que atira a primeira pedra. O culto não foi bom não, pelo amor de Deus, vocês vieram brigando dentro do carro, desde que saíram lá de casa, vocês vieram brigando. E o que vocês vão apresentar para Deus? Você traz convidado aqui, não é por votação não, né, Vladimir? Graças a Deus. Então a gente precisa entender isso, que é uma responsabilidade nossa. É nossa, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, para Ele se manifestar no meio da igreja, Ele não precisa de um pregador. Se o pregador quiser estar em sintonia, buscar a sintonia, Deus usa, por misericórdia, Ele usa o pregador que estiver aqui. Mas se cada um vier, eu quero tributar a Deus louvor, eu quero cultuar a Deus, Deus vai se manifestar, seja o pregador que estiver aqui, irmãos. Deus vai se manifestar. Nós precisamos envolver a nossa família. Nós precisamos entender que a igreja é composta pela nossa família. E quando você não vem, você faz falta. Porque todo pastor fica olhando. Puxa vida, da casa do irmão fulano de tal é 3, não chegou ninguém ainda. Não sei se o Vladimir tem esse problema. Não chegou ninguém ainda. Olha, não veio fulano, não veio Beltrano. Há 16 anos atrás, nós começamos o ministério Semeando Paz, em Divinópolis. E aí, irmãos, dava aquela apreensão. Quem será que vem? Primeiro culto, segundo mês, fulano veio, mas não sabe se vai ficar. Meu Deus do céu. E aí vai. Então o pastor, ele fica olhando. Não é isso a parábola do Senhor, a história das centésima ovelha? Chegou 1, 2, 3, 4, está faltando a ovelha. Mas vamos lá que eu tenho que terminar. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Quando Deus fala de salvação, quando Deus fala de projeto, Ele fala da família. Eu não posso chegar para Martinha e falar assim, eu tenho um chamado, minha filha. Ela vai falar assim, mas quem te chamou que não incluiu eu? Tem que me incluir, ué. Eu tenho uma parente que me ligou um dia desse e falou assim, o seu primo
No caso, ela é parente, como diz a minha irmã, postiça. O marido dela, que é meu primo em segundo grau. Seu primo saiu daqui, de Belo Horizonte, e falou que ia abrir um trabalho lá na cidade tal. E foi para lá. Falei, e você? Não, ele falou que era só ele. Falei, minha filha, Deus não aprova essas coisas. Não tem jeito do cara sair daqui e abrir um trabalho sem a mulher dele e a família dele. E se ele tivesse me ligado, eu ia falar para ele, igual André Valadão, você não é crente? Não. Porque não tem lógica, irmãos. Como é que eu vou sair sem a Martinha? Primeiro que quem me embeleza é a Martinha. Toda a beleza que vocês veem em mim é a Martinha. Pegou mal, pegou pesado, né, Martinha? Então, Deus trabalha nisso. Eu quero salvar você, mas eu quero salvar a sua casa. Por que a gente fala assim, o maior pregador que existiu foi Noé? Porque ele salvou a sua mulher, salvou os seus filhos e salvou as suas noras. Você pode ser um grande pregador, você pode ganhar alma, mas se você não salvar a sua família, você pode se considerar frustrado. Pode se considerar frustrado. Nós precisamos da nossa família. Deuteronômio 4 e 10. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne esse povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás aos seus filhos. Cada um ensinando os seus filhos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pastor Gersino, então quer dizer que é garantido que meu filho vai ficar na igreja? Eu sempre disse o seguinte: se alguém cumpriu isso aqui, e o filho hoje está fora da casa de Deus, pode dobrar o joelho e falar: Deus, o Senhor é testemunha, que enquanto o meu filho estava debaixo do meu domínio como autoridade, eu trouxe ele para a tua casa. Deus, o Senhor sabe que eu li a tua palavra, o Senhor sabe que eu orava com os meus filhos, o Senhor é testemunha disso, Deus, o Senhor é testemunha disso. Então você ora com autoridade no mundo espiritual, porque você cumpriu esse mandamento que Deus te deu. E é por isso que quando alguém vai apresentar uma criança, a gente pergunta: você está disposta, você está disposto a ensinar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor? Porque lá na frente, se for preciso fazer uma oração dessa, a pessoa tem condição de fazer. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O jardim do Éden é a sua família. E Deus te colocou para você cultivar. Quando você cultiva, ele prospera, ele frutifica, mas você também tem que guardar. Lute pela sua família, pela sua vida conjugal. Nunca se esqueça que a família é uma ideia de Deus e nunca existiu um plano mais brilhante. E o projeto de Deus, ele é desenhado desse jeito. Guarda-chuva principal, Cristo. Debaixo desse guarda-chuva principal, o marido, protegendo a família, liderando a família e provendo a família. E debaixo desse guarda-chuva está a esposa, que conforta, que ensina e que nutre. E estão os filhos, que honram e que obedecem aos seus pais. Esse é o modelo. Para vivermos em paz e harmonia, podendo assim desfrutar de muitos momentos felizes, precisamos ter uma família saudável. Como está a saúde da sua família? Estou indo já para o final. O que é uma família saudável? É aquela que pratica uma comunicação honesta, sincera, aberta, franca. E isso não acontece naturalmente, precisa ser aprendido. Famílias saudáveis são comprometidas com a palavra de Deus. Depois você lê aqui Efésios 4:29. Famílias saudáveis são famílias comprometidas com a Bíblia Sagrada.
Toda a família precisava ler no mínimo uma vez por ano o livro de Provérbios junto com os filhos. Casal, filhos. Capítulo 1 hoje. Eu leio um versículo, você lê o outro, você lê o outro, você lê o outro. Até chegar no capítulo 31, no mínimo. Uma família saudável tem fé nos princípios da palavra de Deus, procura obedecer a eles. A Bíblia é lida, estudada e praticada diariamente. Vida devocional. Vida devocional. A família precisa ter. Passa um bom tempo juntos. Eu costumo dizer que a família precisa se preocupar com o seguinte: primeiro, com a individualidade. Segundo, com a vida conjugal. O casal tem que tirar um tempo para eles. Seja uma vez por trimestre. Seja uma vez por mês. Para os dois estarem juntos, a sós. Precisa ter um tempo para eles junto com os filhos. Para os filhos entender o que é a vida conjugal. Eu estive hoje numa loja em Divinópolis, que a gente compra muito de roupa, e aí o dono depois saiu lá para me cumprimentar e me acompanhou até a porta, e aí ele falou: Gersino, eu parei com aquela loucura que eu tinha. Às vezes eu vinha para a loja no domingo, trabalhava dentro da loja até 2 horas da tarde, saía, passava em algum restaurante, comprava comida e levava para casa. Um dia o meu filho falou assim: pai, onde é a segunda casa do senhor? Porque o senhor não para aqui em casa, o senhor está só correndo. Aí ele falou assim: eu deixei a minha mulher com a moda aqui, eu fico na outra loja que é de aluguel de roupa, de ternos, etc., para noivos, e aí eu resolvi, agora eu tenho tempo para os meus filhos, para minha mulher, porque eu não estava usufruindo do que eu ganhava. Às vezes o casal sonha em casar, sonha em ter um filho, depois parece que aquilo vira um peso. Mudança de prioridade, as coisas mudam. É preciso voltar atrás e falar assim: escuta, onde foi que nós erramos? Em qual momento que nós perdemos o encantamento pela nossa família? Em qual momento que eu perdi o encantamento? Pastor, mas eu tenho que fazer isso? Tem, isso é problema seu. Tem que fazer. As coisas da minha família é problema meu e da Martinha. Nós temos que resolver, não tem jeito. Porque pressupõe-se que os líderes da família sejam adultos. E as pessoas adultas resolvem os seus problemas. Família saudável conhece o papel espiritual que está disposto lá em Efésios. Homem faz isso, mulher faz isso, filho faz isso. É só ler a Bíblia. Só ler a Bíblia, irmãos. Está tudo escrito. Só que, às vezes a gente trata a Bíblia igualzinho manual de aparelho eletrônico. Chega o aparelho eletrônico, como que você descobre o funcionamento dele? Lendo o manual ou fazendo tentativa de erro e acerto? A maioria de nós fazendo tentativa de erro e acerto, irmãos. Não, deve ser aqui. Tá. Eu sou um péssimo leitor de manual. Às vezes eu comprava brinquedos para os meus filhos, começava no entusiasmo a montar, 2 minutos. Aí a Martinha vinha, pegava, lia. Ó, essa peça aqui, essa aqui. Sabe por que a gente conhece tão pouco Deus? Por falta de leitura do manual. A gente não fica sabendo como é que funciona esse negócio de família. Se Deus criou, como de fato nós cremos que Ele criou, Ele deixou escrito. Ó, funciona assim, ó. Você quer ser marido? Quero. Então aprende aqui, ó. Marido, ele vai ter que cumprir uma coisa muito séria. Qual, Deus? Amar a sua mulher. Mas quando? Quando ela tiver de TPM, quando ela estiver azeda, quando ela estiver doente, quando ela estiver aborrecida,
quando ela quiser dinheiro, quando ela te perguntar, quando foi que nós casamos? Eu sei que nós casamos. Você sabe, a data, não, eu sei, me dá um tempo que eu vou lembrar, onde está a certidão, onde está a certidão, onde está a certidão, eu não acho. A palavra vai dizer, você quer ser esposa? Quero. Seja submissa ao seu marido. Aí não, Deus, aí é rabo aí. Submissa? Isso é coisa de mulher do século 21? Ser submissa ao marido? Ninguém manda em mim, não. Eu saí de casa para homem nenhum mandar em mim. Eu conheço a meia dúzia de 20 que faz isso, irmão. E leva uma vida infeliz. E o problema é que esse tipo de mulher, ela acaba achando o homem que não ama ela. Porque quando você funciona direito, o que vai acontecer? Eu amo a minha esposa que é submissa a mim, e ela é submissa porque me ama, e eu a amo porque ela é submissa. Então o ciclo funciona normalmente. Eu a amo porque ela é submissa porque eu a amo. Então a palavra diz isso. Ser submissa não é estar debaixo do pé de ninguém, não é ser capaz de ninguém, não é ser agredida por ninguém. Ser submissa é saber, ele tem uma missão principal e eu tenho uma missão junto com ele aqui. A missão dele é conduzir essa arca de salvação até o dia que Deus falar, haja terra seca, vai ter terra seca daqui tantos dias. Aí a arca vai baixar e vai descer todo mundo vivo. Ele tem a missão de conduzir essa arca e eu sou o copiloto. E o copiloto é aquele, está dirigindo um ali e fala assim, escuta, vai ter uma curva ali na frente, cuidado. Olha, vai mais devagar porque vai ter um entrocamento. O copiloto vai fazendo isso. Essa é a submissão. Então a Bíblia está mostrando isso. E os filhos? Honra seu pai, obedece seu pai e sua mãe. Quer viver muito? Aí numa dessas mensagens do Luciano Subirá, ele falou de um pastor amigo dele que teve um problema muito sério de saúde, estava para morrer. Aí, diz que esse pastor contou para ele. Esse pastor, deitado, teve uma visão que chegou um anjo na porta do quarto. Quando ele viu aquele anjo, ele falou assim, já era. Veio me buscar. Ele olhou para o anjo e falou assim, olha, eu sei que você tem toda a sabedoria, que o Criador te deu toda a sabedoria, que você sabe tudo. Então você vai olhar e você vai ver que eu honrei os meus pais em tudo, que eu honrei os meus tios, eu honrei os meus avós, eu honrei todos eles. Então eu estou requerendo o meu direito de longevidade, porque eu honrei meus pais. E quando ele falou aquilo, o anjo fez isso, saiu. Ele foi curado do problema que ele tinha. É claro que tem que ser uma pessoa convicta da vida, não pode ser um falastrão, não é? Porque senão o anjo fala assim, vai mentir para outro, rapaz, toma vergonha, vamos embora. Então é preciso ser crente. É preciso estar cumprindo o que a Bíblia diz, não é? A família saudável procura resolver adequadamente os conflitos. Conflitos vão surgir, problema de família vai surgir, irmãos. Eu tenho 2 filhos, eles são diferentes de mim. Eles não são eu, eles não são a Martinha, eles são outras pessoas. E muitos de nós queriam ter uma réplica de nós mesmos. Eu quero ter alguém que seja eu melhorado. Não tem jeito. Ele é outra pessoa, com outra perspectiva, com outra visão da vida, com outros sentidos, e isso vai gerar conflito na família. Então é preciso ter a graça de Deus, a sabedoria para tratar disso. Concorda com o conjunto de valores cristãos e familiares e os assumem. Então, a família saudável fala, não, a Bíblia é o manual de tudo. Então nós vamos orar para Deus resolver esse problema nosso aqui. Não é no grito, não é na agressão. Deus vai nos abençoar.
Compreende o que significa honrar uns aos outros. Marido, honre sua mulher. Mulher, honre seu marido. Filho, honre seu pai. Honre seus filhos. Eles precisam entender que eles são importantes. Eles precisam entender que eles são valorizados. Existe uma tríade que machuca as pessoas, muitas delas para a vida toda, que é o sentimento de desamor, desvalor e desamparo. Desamor, desvalor e desamparo. Essas três coisas muitas vezes acontecem no seio da família. Filho que sente que não é amado, mulher que sente que casou, mas não é amada pelo marido, marido que sente que não é amado pela esposa. Casais que sentem que um não está amparando o outro, que não é valorizado pelo outro. E é na família que isso deve acontecer. É na família que isso deve processar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E Jesus sela essas palavras dizendo: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mas a casa que estava sobre a rocha, o mesmo vento, a mesma chuva, o mesmo rio que bateu sobre essa, bateu sobre aquela, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Eu te chamo nessa noite para você fazer um diagnóstico da sua família. Quais são os pontos de fragilidades dela? Tem rachaduras nas paredes? Os muros da sua família estão erguidos? Eu gosto muito de uma passagem lá de Jó, quando a Bíblia vai relatar que o inimigo se apresentou diante de Deus, e Deus perguntou para ele: e aí, tem visto lá meu servo Jó? E Deus dá aquela declaração acerca de Jó. Aí o diabo fala assim: por acaso serve Jó a Deus debalde? Ou serve ao Senhor sem interesse, por nada? Jó não serve o Senhor por nada. E aí o diabo fala assim: tu o cercaste com o teu muro. Tem versão que é com a sua sebe, que é cerca. De maneira que tudo que ele faz prospera. Deus disponibiliza para a sua família uma cerca, um muro. Mas você tem que requerer isso. Você tem que orar por isso. Você precisa reconstruir, olhar assim: quando foi que os muros da minha família se quebraram? Quando eu tive, toca aqui para nós. Quando eu tive uma discussão com a minha família e eu não perdoei. Quando eu tomei raiva da minha filha, porque a minha filha fez algo que eu tinha falado que não. Meu filho falhou comigo e eu fiquei muito decepcionado com ele. E não consegue perdoar o filho. Ou o seu muro quebrou quando você não conseguiu perdoar o seu cônjuge. Quando você não protegeu a família que estava na sua responsabilidade. Os muros foram quebrando. E eu não sei quantos muros caídos e quebrados tem em São Sebastião do Oeste. Sei, porém, que a reconstrução pode começar por aqui. E se começar por aqui, Deus vai reconstruir os demais. E Deus terá um exército poderoso nessa cidade. Mas é preciso você se posicionar. Eu quero te convidar a se colocar de pé e te chamar para você pedir a Deus, para Deus reforçar as estruturas da sua casa.
eu quero te chamar para que Deus venha com a fidelidade dele mudar toda a vulnerabilidade do seu lar, para que você não seja uma casa capenga. Sabe por quê? Porque tem muita casa em São Sebastião do Oeste dependendo da sua. Tem muita casa que para ficar de pé, permanecer de pé, depende da sua. Tem muita família que precisa de inspiração. E essa inspiração pode sair da sua casa e do seu lar. Recebi um novo coração do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Coração regenerado, coração transformado, Glória a Deus. coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, Glória a Deus. totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. A Bíblia hoje nos chama para nos reposicionarmos. E eu quero te convidar para chegar aqui à frente, porque eu quero orar pela sua família. Eu não sei quantos muros precisam ser reconstruídos, mas Deus nos dá a chance nesta noite de nós nos colocarmos diante dele, sem nenhum constrangimento. Você não vai ser menos crente vindo aqui na frente. Você não vai ser colocado em dúvida porque você veio aqui na frente. Você simplesmente vai dizer: Deus, eu quero me reposicionar diante do Senhor. Eu quero que a minha família, ela tenha a partir de hoje um sentido diferente, Deus. Eu preciso ter uma família que esteja engajada, que saiba do papel dela no teu reino. Porque Deus olha lá dos céus e vê uma lacuna aberta esperando que cada um se posicione, que cada família ocupe o seu lugar. Deus espera isso. Deus quer que a gente faça isso. E nós precisamos falar: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu não quero ser omisso, Deus. Eu não quero ser omisso. Eu não sei se nós temos alguém aqui nesta noite que não é crente. Se tiver, eu quero te convidar para receber a Cristo como Salvador da sua vida. Tem alguém que não é crente e quer ser crente nesta noite? Levante a sua mão e eu quero orar por você e pela sua família. Tem alguém que não é crente? Não sei. Não tem ninguém.
nós vamos orar. E eu quero que você coloque os sonhos da sua família. É maravilhoso. Pode cantar. É maravilhoso quando uma família estabelece um sonho. O que é que nós queremos para os próximos 10 anos? A família se reunir e falar assim: vamos projetar para daqui 10 anos a gente ter isso, marido, mulher e filhos. E aí a família reunida fala: olha, daqui a 10 anos o nosso desejo, Deus, é que a gente tenha a casa própria, é que a gente tenha mais um imóvel, é que a gente tenha, Deus, daqui a 10 anos um carro zero. Deus, daqui a 10 anos é que a gente seja obreiro na sua casa. Daqui a 10 anos é que a gente tenha um cargo de liderança. Daqui a 10 anos, Deus, é que a gente tenha ganhado os nossos parentes para Jesus. A família reunida, orando, colocando esse propósito diante de Deus. Daqui a 10 anos eu quero ser obreiro. Quando a família coloca isso diante de Deus, quando ora e fala: Deus, esse é o nosso projeto para os próximos 10 anos, nós queremos a confirmação do Senhor. Os céus estarão trabalhando em favor do seu projeto. Os céus estarão trabalhando pela sua família. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E Deus é testemunha que você pode ter algo de extraordinário. Até 2032 você pode projetar, colocar diante de Deus e falar: Deus, esse é o sonho da minha família para os próximos 10 anos. Meu Deus e meu Pai, aqui estão as famílias que farão a diferença mais uma vez na cidade de São Sebastião do Oeste. Aqui, ó Deus, estão as famílias que se propõem, ó Pai, a partir de hoje, ter uma nova postura, se reposicionarem diante dos desafios que o teu reino propõe. Ó Pai, esta cidade precisa de inspiração. Essa cidade precisa de restauração de muros. E as famílias que estão aqui na frente, Pai, estão se dispondo, Deus, a reconstruírem, a restaurarem, ó Pai. E eu, ó Deus, como ministro do Senhor, eu quero ministrar uma bênção de restauração a partir de cada família que aqui está. Cada lar que veio aqui na frente, Pai. Se tem algum lar com paredes trincadas, com muros quebrados, com portões queimados, que sejam restaurados hoje pelo poder do Teu Espírito Santo. Que sejam restaurados hoje pelo Teu poder, ó Pai, e pela Tua graça. Restabeleça a harmonia, restabeleça a paz, restabeleça o encantamento, restabeleça a leveza do casamento, restabeleça a alegria familiar. Dá um vigor novo, Pai, para cada família que está aqui na frente. Dá um vigor novo para cada casal. Dá um sentido novo para cada lar que aqui está na frente. E que tudo aquilo que o diabo tem articulado, que tudo aquilo que o diabo projetou, ó Pai,
que seja desfeito agora, que seja quebrado agora, pelo poder do sangue de teu Filho, e que nenhuma arma maligna prevaleça contra essas famílias que aqui estão, e que o teu muro, ó Pai, esteja ao redor de cada lar, de cada casamento, de cada família que aqui está. Que o teu muro seja a divisão, ó Pai, contra as armas malignas, e que todos eles sejam vitoriosos pelo teu nome, e para louvor do teu nome, e para a tua glória, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.